Um rio, ele parece lento numa fase, mas é muito interessante. Eu nunca vi um rio correr na mesma velocidade todas as estações e o ano inteiro e todos os anos. Nunca vi. Eu nunca vi um rio poderosamente correr naquela mesma velocidade para toda a vida. Nunca vi. Quando eu chego numa corredeira, numa cachoeira, é o mesmo rio. Só que quando ele chega naquela corredeira, tem uma queda, a aceleração do rio aumenta. E a pressão produz tanto resultado quando bate lá embaixo, que você pode pôr uma turbina que gera uma hidrelétrica de energia. Você pode fazer uma usina, só com queda d'água. Só que existem lugares onde o rio vai afinando, parece que está devagar, mas é fase. O que eu quero que você entenda é que isso é um rio, só que tem as fases, mas você nunca pode parar. Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele. Então eu quero que você observe o rio, como que ele começa na fonte. Fonte sempre é lenta e devagar saindo, sempre suave. Essa é a fonte. Todo rio precisa de estar conectado todo dia na fonte. Presta atenção nisso. Todo rio, todos os dias, se a fonte cortar, o rio vai secar. Qual que é o grande desafio do agronegócio? Fechar e cercar bem as fontes, porque os animais pisam nas fontes. Os próprios animais, eles pisoteiam as fontes. O gado, por exemplo, você tem que, toda fazenda que tem fonte, você precisa de quê? Você precisa de cercar com cerca para os animais não pisotearem e não acabar com a fonte. Você precisa plantar em volta. Por quê? Porque até o rio precisa de acessar a fonte. E quando ele acessa a fonte todos os dias, vai descendo, mesmo que devagar e suave, de forma nobre. Poucas águas saindo da fonte, vai fazendo aquele rio monstruoso, igual o Rio São Francisco, que tem lugares que tem 14 quilômetros de largura. Mas quando começa a fluir, todo dia, todo dia, todo dia, existem as fases. Talvez numa queda, vai vir pressão. Talvez num lugar que está assolado, está acabado as margens, o rio vai vir, vai continuar acabando. Então tem coisas que tem que ser destruídas, vai acontecer se é um rio. Assim, um rio tem fases, mas nunca pode se desconectar da fonte e nunca pode virar represa. Se o rio tem fases, esse é o meio do rio. O rio nunca pode desconectar da fonte, esse é o começo do rio. O rio nunca pode virar represa, esse seria o fim do rio. Todo rio que tem fim faz o quê? Corta isso aqui, ó. Todo rio que tem fim faz isso, ó. Aí você fala, prova para mim que o rio é o sinal do infinito. Eu provo. Quando a fonte começa a fluir, você nunca para, ele vai lá no mar, as águas são sugadas pelas nuvens, as nuvens devolvem a água tudo de volta, o lençol freático pega tudo na absorção e volta à fonte, devolvendo as águas para sempre. Ninguém nunca vai tirar uma gota de água aqui da terra, para você saber. A não ser o Elon Musk que vai querer levar para lá para quebrar o infinito da terra. A terra não fica pobre com pandemia, a terra não fica pobre com crise. Todos os dias que alguém na terra usa esse sinal, essa terra fica mais rica ainda. Você não entendeu até agora, cacete? Não mexa na fonte, não faça represa, não desespere, porque aqui parece subida, mas não é. Essa descida deu embalo para tudo que é natural.